Olá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Tavares, sou o diretor da MoveOn. Então, vamos para mais um vídeo. Caso alguém não tenha assistido o primeiro vídeo, volta lá e procura, tá? A primeira parte desse vídeo. É uma série de vídeos que eu venho gravando para falar um pouco sobre crise, as crises que eu vivi, como eu passei por essas crises, a forma que me afetou e o que eu aprendi com isso. Então, não é nada do que eu li a respeito, não. É coisas que eu vivenciei mesmo, na prática. E com isso eu vou passar para vocês o que a gente pode esperar após essa crise, a recessão que pode vir e como a gente ajustar melhor nesse novo cenário. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre a crise de 2001, a forma que me afetou, eu já disse para vocês, eu morava nos Estados Unidos, e a segunda crise que eu passei, eu ainda morava nos Estados Unidos também, que foi a crise de 2008, conhecida como bolha imobiliária. Algumas pessoas também conhecem como a bolha do subprime, aí tem diversos nomes que dão. Eu não vou explicar muito bem esse conceito da economia, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Só simplesmente como as coisas aconteceram. Lembra que eu falei que muitas vezes a crise ela começa e a gente sente o reflexo dela por muito tempo. Assim foi com essa chamada bolha imobiliária, que todo mundo quando fala sobre essa crise fala do ano de 2008. E na verdade tudo isso começou em 2006. Tá? Para ser mais exato, essa crise do subprime começou com uma outra crise, que é a crise.com, também não vou entrar nesse detalhe, que gerou isso. O que é esse subprime, Cláudio? O que vem a ser esse subprime? A partir de 2006, que é de onde eu vou começar a falar sobre essa crise, muitas pessoas estavam devolvendo as suas casas, estavam entregando. Começou uma procura muito grande nos Estados Unidos de investimento em imóvel. E pessoas que não tinham muito como sustentar um imóvel ou como financiar um imóvel, não tinha realmente dinheiro para isso, teve uma condição especial, porque os bancos começaram a financiar sem entrada, não estavam sendo rigorosos com relação a valores de investimento, o ganho mensal da pessoa para realmente conseguir pagar aquela casa. Então tudo isso começou a ser criado uma bolha e muitas pessoas começaram a ganhar, a demanda cresceu, muita gente comprando casas e o preço foi aumentando. Então pessoas começaram a investir, compravam casas na esperança de que em um ano pudessem vender com preço bem acima. E chegou uma hora que o preço estagnou. O preço estava tão alto, começou a estagnar e as pessoas não ganhavam mais nada, não tinham condições de continuar pagando. O que começou a acontecer? Pararam de pagar as prestações das casas e começaram a devolver para os bancos. Com isso, vários bancos começaram a quebrar, muita gente foi afetada com isso e ao longo desse tempo que os bancos foram quebrando, passaram a ser mais rigorosos com relação a investimento, a crédito, a dar crédito. E outros setores foram afetados, como por exemplo, você financiar carros. Então ficou muito mais difícil você conseguir crédito para financiar um carro novo, e que era muito fácil nos Estados Unidos. E isso começou a acarretar também a quebra das montadoras de veículos. A cidade de Detroit, que tem as maiores montadoras de veículos, foi muito afetada. O desemprego lá foi em índices bem altos. Então, e é lógico que com isso começam a ter desemprego, o dinheiro começa a circular menos, porque as pessoas ficam com medo de investir ou até mesmo de consumir. E os Estados Unidos é um país muito consumista, tudo gira muito em torno do consumo, o consumo desenfreado, o consumo limitado, sem muito consumo, afeta toda a economia do país. E isso que começou a acontecer, gerando muito desemprego.
Nessa época, o que eu pude perceber? Nessa época eu já não tinha o meu negócio, eu tinha desfeito devido aos problemas que eu passei, eu desfiz os meus negócios, mas eu trabalhava numa empresa de transporte de executivo e turista na cidade de Orlando. No ano de 2005, que foi quando eu comecei, estava tranquilo, ainda estava com um movimento bacana. O começo do ano de 2006 também, que foi quando eu inclusive comprei uma casa nos Estados Unidos, que depois de 9 meses eu tive também que devolver para o banco, porque a casa ela já estava valendo metade do valor pelo qual eu tinha feito o empréstimo no banco, ou seja, também fui afetado dessa forma. Mas o que eu queria falar com relação aos empregos, como que aconteceu? No ano de 2006, no começo do ano de 2006, as coisas foram acontecendo, as pessoas devolvendo as casas, alguns parando de pagar os financiamentos, e ao final do ano de 2006, toda a economia dos Estados Unidos já estava sentindo esse baque. E a cidade de Orlando ela vive não só do turismo, também de convenções. Eu me lembro que uma grande convenção, que é a de Home Builders, que são os construtores de casas, construtores em gerais, que no ano de 2006, início de 2006, tinham levado 110 mil pessoas a participar dessa convenção. No início de 2007, devido já a esse baque, já tinham participado dessa convenção metade dos que participaram no ano anterior, 55 mil. Ou seja, a cidade de Orlando também foi afetada com isso. Menos pessoas indo à cidade, indo aos parques da Disney. Então, isso acaba virando uma bola de neve. E o que isso acarretou nos empregos? A parte de hotel, que é uma coisa que eu presenciei muito, eu trabalhava muito próximo dos hotéis, a gente pegava corrida nos hotéis. Gerentes de hotéis foram mandados embora. Hotéis grandes que tinham 4, 5, 6 gerentes, os gerentes foram mandados embora, ficando com um número reduzido. O que aconteceu com essas pessoas que eram mandadas embora? Por exemplo, o gerente de hotel iria buscar emprego como gerente de hotel, não conseguia, mas por ter uma qualificação maior, ter mais conhecimento, ele conseguia numa posição menor, um atendente de recepção. Com isso, se criava dificuldade para quem trabalhava em recepção de hotel, de arrumar novos empregos. Por quê? Porque aquela posição estava sendo ocupada por uma pessoa mais qualificada. O atendente de recepção, com a dificuldade que ele tinha de conseguir um novo emprego, as opções que tinha era de trabalhar de bellman. O que seria o bellman? Bellman é aquele cara que carrega mala e fica ali abrindo a porta do hotel, que a gente vê muito em filme. Geralmente eles abrem a porta do carro, descarregam as malas, levam as malas para o quarto. Eles são chamados bellman. Então, não conseguia trabalhar na recepção do hotel, ia trabalhar de bellman. E assim, sucessivamente. Bellman não conseguia emprego, ele ia trabalhar em outro tipo de emprego. Assim, a mesma coisa acontecia em bancos, em outros tipos de escritórios. As pessoas iam trabalhar em empregos que em outras situações elas não trabalhariam. Porém, por ter uma qualificação melhor, um conhecimento maior, ficava mais fácil para elas conseguirem uma posição menor. Quem sofria com isso? As pessoas que não tinham qualificação. Pessoas que trabalham no subemprego, que a gente chama de subemprego. Todo emprego, lógico que é digno, mas emprego que se paga bem menos, como atendente de um Burger King, um McDonald's, esses fast food, que as pessoas recebem bem pouco, não se exige uma qualificação tão grande. Essas pessoas, quando perdiam emprego para alguém que tinha uma qualificação, um conhecimento maior, elas tinham dificuldade em arrumar emprego. Nos Estados Unidos aconteceu muito disso. Então, a minha preocupação, que eu já comecei a ter desde essa época, é exatamente com relação a isso.
com relação a ter sempre uma qualificação melhor. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei preocupado em fazer uma graduação, uma faculdade. Eu já tinha uma, mas resolvi fazer uma outra. Mas junto com isso eu sabia que eu precisava buscar mais conhecimento, que eu precisava ter mais qualificações, que eu precisava fazer cursos além disso. Porque muitas vezes as pessoas, elas ficam focadas em fazer uma faculdade e acreditam que aquela faculdade vai te trazer um emprego que ela pretende. Só que ela esquece que, não só ela está fazendo aquela faculdade, mas quantas outras pessoas estão fazendo a mesma faculdade. E quando se tem crise, os recrutadores, os empregadores, eles vão escolher a pessoa mais qualificada. Então, se eu tenho alguém que se formou em fisioterapia, está fazendo fisioterapia, eu tenho vários fisioterapeutas aqui. Quem que eu vou escolher? Aquele que, além do curso de fisioterapia, tem alguma outra qualificação maior, um conhecimento maior. Por ter presenciado, toda essa dificuldade em uma crise, inclusive isso quando eu voltei ao Brasil, é que me despertou o interesse de trabalhar nessa área de qualificação. Foi aí que surgiu a ideia de se ter uma escola, a MoveOn. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar realmente a ideia da MoveOn, por que nasceu a MoveOn, qual foi o que me levou a buscar isso e qual o caminho eu trilhei até chegar aqui na MoveOn, e vocês vão entender um pouco mais. Continuem seguindo essa série de vídeos que vai ser bem interessante para vocês amadurecerem o que vocês devem fazer para se preparar para o pós-crise. Acabou a crise, veio uma recessão, ninguém sabe quanto tempo essa recessão vai levar, porque crise como essa nós ainda não tínhamos vivido, Principalmente, como eu falei no primeiro vídeo ainda, é algo mundial. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!